Bora para nossa análise completa do episódio 7 de Star Wars The Acolyte. Vem comigo para descobrir todas as referências, easter eggs, teorias e conexões com o universo da franquia. E se você quer acompanhar nossa cobertura completa da série, além de vídeos novos quase todo dia, já se inscreve no canal para não perder nada. Bom, como havíamos suposto lá atrás na nossa análise do terceiro episódio, temos aqui o retorno a Brandok em forma de um flashback, dessa vez mostrando o ponto de vista do Sol, muito provavelmente dele contando o que aconteceu há 16 anos atrás, porém de sua perspectiva para a May. Nesse capítulo temos o retorno de Kogonada na direção, que comandou o terceiro capítulo e, examinando os títulos dos episódios, fica evidente que existe um padrão, tendo os episódios 1, 2 e 6 com títulos duplos como Perdido, Encontrado, Vingança, Justiça, Ensinar, Corromper, e os outros sendo episódios de títulos únicos que se complementam, como o 4 e o 5, que formam Dia e Noite, e o 3 e 7, que formam Destino e Escolha, sempre colocando duas palavras opostas para apresentar essa justaposição das gêmeas. Dito isso, finalmente completamos o efeito Rashomon da temporada, efeito esse que foi utilizado como um artifício narrativo aqui, também em Os Últimos Jedi, com a perspectiva de Ben Solo e Luke Skywalker, e claro, no filme do mestre japonês Akira Kurosawa em 1950. Comentei mais sobre tudo isso na nossa análise dos 3 primeiros episódios, então dá uma olhadinha por lá para entender melhor. Aproveitando que voltamos a Brandok, eu quero comentar duas coisas que me haviam escapado antes. A primeira é em relação aos 2 planetas ou luas que avistamos durante o momento da ascensão, um vermelho e um azul, ambas cores que são comumente associadas ao lado sombrio e ao lado luminoso. Esses corpos celestes me lembram muito as 2 luas que orbitavam o planeta de Titan, conhecidas como Ashla e Bogan. Esse planeta foi muito explorado no Legends de Star Wars e era o local onde os precursores dos Jedi, a Ordem Jedi, se estabeleceu. Esse local era muito rico na força e foi onde os Jedi permaneceram buscando o equilíbrio. Inclusive, esse grupo enxergava nas luas os aspectos do lado sombrio e do lado luminoso, tendo Ashla como a representação da luz e Bogan da escuridão. O que me leva ao segundo ponto que eu tinha deixado passar. Aqui em Brandok vemos algumas estruturas de pedras que lembram muito o Stonehenge. Essa estrutura misteriosa, formada por círculos de pedras gigantes e pesadas, ainda é tido como um dos grandes enigmas aqui da Terra, com muitos estudiosos acreditando que sua construção data desde 3100 a.C. Mas de toda forma, já vimos estruturas parecidas com essas no cânone de Star Wars, e justamente no planeta de Titan, mais precisamente na segunda temporada de The Mandalorian, onde Grogu se conectou com a força para entrar em contato com os Jedi da galáxia. Bom, reencontramos o grupo dos Jedi que estão em uma missão para investigar a origem da vida no planeta. É revelado que Brandok foi afetado por um grande desastre do hiperespaço e que isso teria aniquilado toda a vida de sua superfície. Esse evento catastrófico mencionado pela Indara é um dos pontos-chave da Era da Alta República, onde os Nihil, que eram um grupo de piratas caóticos e muito perigosos, arquitetaram um grande plano que resultou em caos por toda a galáxia. O líder dos Nihil, Mark Enro, tinha acesso às trilhas, que eram rotas de hiperespaço não mapeadas ou temporariamente calculadas por Mari Santeca. Eu já falei mais dela no vídeo passado, então eu recomendo que vocês assistam também. Ele usou das rotas para colocar uma de suas naves em um ponto estratégico, uma rota de detalhes com um cargueiro dentro do hiperespaço. Esse cargueiro, a Legacy Run, levava carga e pessoas para a orla exterior e conseguiu desviar, mas o esforço da nave fez com que ela se partisse em vários pedaços, e esses pedaços foram jogados para fora do hiperespaço, ameaçando colidir com qualquer coisa em seu caminho. Cada um dos pedaços conhecidos gerou emergências, que era o nome que deram para as ocorrências relacionadas a esse desastre. A mais conhecida delas foi em Hetzal, onde alguns detritos do Legacy ameaçaram destruir todo o sistema, mas os Jedi liderados por Avar Kriss impediram o pior, e Brandok pode ter sido um dos locais de emergência e afetado por algum desses fragmentos da Legacy Run. Tudo isso fez com que a Ordem Jedi se surpreendesse com a regeneração inexplicável do planeta e enviasse o grupo para investigar. Podemos ver aqui que eles estão colhendo amostras e o Kelnaka parece estar com algum tipo de medidor de midichlorians, que parece muito aqueles detectores de metais que os americanos usam nas praias para encontrar moeda, relógio e outros objetos metálicos perdidos na areia. É revelado também que eles acreditam
acreditam que a única explicação para tudo isso possa ser a presença de uma vergência da força, algo que poderia ser capaz de gerar vida. Esse fenômeno da força também é conhecido como nexo da força e consistia em uma concentração incomum, mas natural, de energia da força localizada em torno de um lugar, um objeto ou até uma pessoa. Uma vergência centrada em um local poderia dar aos sensitivos à força próximos interações mais fortes com a força, muitas vezes incluindo visões, como por exemplo a caverna de Dagobah que vimos em Império Contra-Ataca. Existem nexos tanto do lado da luz quanto do lado sombrio e suas origens permanecem um mistério. Também já presenciamos esses fenômenos nas HQs do Darth Vader quando ele encontrou o nexo da força em Mustafar e a própria Rey lá em Ahch-To, que inclusive o nexo de Ahch-To é visualmente muito parecido com esse do episódio. Segundo o livro Star Wars Force of Destiny Nexus of Power, algumas vergências eram concentrações naturais da força viva, que é um dos aspectos da própria força, criando assim fontes da vida. Essas eram algumas das vergências mais fortes e poderosas da galáxia. Acreditava-se que toda a vida poderia ter se originado de tal vergência, e a fonte da vida poderia ser onde a força receberia forma e voz. Outras vergências foram concentrações da força unificadora, onde o tempo e o espaço eram mais fluidos. Nessas vergências, os sensitivos à força poderiam ver mais facilmente seu próprio futuro ou o de seus aliados, enquanto meditar em vergências concentradas na força cósmica poderiam mostrar muitas coisas ao indivíduo em questão, incluindo outros lugares e o passado, algo que lembra muito o Mundo Entre Mundos. De qualquer forma, tudo nos leva a deduzir que a origem das gêmeas foi fruto de algum tipo de ritual performado pela mãe Aniceia para dividir o feto em dois, até porque o teste indicou que ambas possuem simbiontes idênticos, algo que em tese seria impossível mesmo para gêmeos, indicando que elas são como duas metades de uma mesma pessoa, que de alguma maneira acabou sendo dividida. O que faz sentido quando lembramos da frase que as meninas sempre repetem uma à outra, sempre como uma, mas nascidas como duas. Isso também é reforçado mais tarde no episódio, quando Torben analisa a contagem de midichlorians das meninas, que é extremamente alta. Não é dito especificamente a quantidade, mas eu acho que deve ser um pouco mais baixa do que a do Mestre Yoda, que até então é tido como o Jedi mais poderoso da história. Caso fosse algo muito próximo ou superior, eles com certeza iriam dizer isso, como o próprio caso do Anakin em Ameaça Fantasma, que possuía uma contagem M de quase 20 mil, sendo que o Mestre Yoda tinha 8 mil. Então, toda aquela preocupação de as gêmeas terem sido criadas pela força e anular o Anakin, ou serem mais poderosas que ele, pode finalmente cessar. Anakin segue sendo o único criado pela própria força e segue sendo o escolhido. Ainda nessa cena, tivemos um tempinho a mais para conhecer o Jedi, presenciando todos reunidos na fogueira, curtindo um churrasquinho de Nunas, que eram pequenas aves sem asas que viviam nos pântanos de Naboo. Já vimos muito dessas criaturas em The Clone Wars, nas HQs da Doutora Aphra e nos episódios 1 e 2 das prequels. Inclusive, Keonaka cozinhando também me lembrou muito o Chewie preparando um espetinho de porg no episódio 8. Já o Torben tem o mesmo jeito mimado e birrento do Anakin que conhecemos em Ataque dos Clones, choramingando e reclamando, ansioso para retornar para Coruscant e falhando em entender o verdadeiro propósito deles nessa missão e como isso se conecta com a força e a grande escala das coisas. Inclusive, vemos mais pra frente que essa impaciência e até o seu egoísmo por querer retornar a Coruscant a todo custo foi justamente o que causou a sua queda e muitos outros problemas, mas já falaremos disso. Vimos também um pouco mais da Indara, que até certo ponto do episódio estava se portando como uma verdadeira mestre Jedi da Alta República, seguindo as regras à risca, conduzindo seu padawan para que ele aprendesse com seus erros, repreendendo o Sol por sentir que ele estava pensando em seus desejos acima de seus deveres, pensando em buscar a opinião do conselho antes de agir e interferir nos assuntos das gêmeas, e até reconhecendo que o ritual das bruxas e as marcações da Mei após a ascensão eram parte da cultura desse grupo de usuários da força, sendo até bem compreensiva e justa. Mas tudo isso vai por água abaixo bem rápido ao final do episódio, quando ela mata praticamente o grupo de bruxas todo de uma vez e sugere que eles coloquem toda a culpa do que aconteceu na Mei e empurrem tudo isso para debaixo do tapete. Mas voltando, vemos o Sol se deparando com as gêmeas ao pé da árvore Bunta, na mesma cena que abriu o terceiro episódio. Ali eles
se deparou com algumas revelações que mexeram muito com ele. Primeiramente, que havia de fato vida inteligente no planeta, e não só isso, mas 2 garotas sensitivas à força. Sol também descobre que essas garotas estão possivelmente sendo prisioneiras de um culto de bruxas, fazendo com que ele se infiltre na base, revelando que era ele mesmo que estava na sala das caldeiras durante o treinamento das meninas. Essa percepção do Sol até faz com que o Torb mencione as Irmãs da Noite, que são um grupo de bruxas do planeta Dathomir, conhecidas pelo seu domínio da Magic, que era um aspecto da força e uma técnica sobrenatural que permitia ao praticante exercer uma variedade de poderes conectados ao lado sombrio da força. Conhecemos mais desse grupo nas animações como The Clone Wars, Tales of the Jedi e na série da Ahsoka. A própria Indara descarta essa possibilidade, dizendo que as Irmãs da Noite não treinavam Younglings. Que a gente vê que não é bem assim, porque lá em Jedi Fallen Order a gente teve a revelação de que a Merrin começou a treinar bem cedo como criança, e ela era uma Irmã da Noite. O que me leva a algo meio intrigante em relação a essa conexão que o Sol alega ter sentido com a Osha. É revelado pela Indara que o Sol não tem um Padawan, e vendo o episódio, isso pode ser justificado por ele estar sempre fazendo as coisas à sua maneira e não seguindo tanto os protocolos Jedi, algo bem parecido com o Qui-Gon Jinn e a Ameaça Fantasma, que acabou desviando de sua missão principal para resgatar Anakin e tentar treiná-lo, o que é também uma possível ligação com o Sol. Nós sabemos que o personagem é levemente inspirado no Qui-Gon, tendo até o Lee Jung-jae dizendo que ele se inspirou muito na interpretação do Liam Neeson na sua preparação para o seu papel. Então não seria nada muito fora da realidade imaginar que talvez o Sol tenha visto as meninas, juntou as peças depois de ver o nexo da força e tenha pensado que as duas tenham sido fruto da tal fonte da vida do nexo e que tivessem sido geradas pela própria força, algo que não é o caso, tá? Fazendo delas então, aos olhos do Sol, as escolhidas da antiga profecia Jedi, exatamente como Qui-Gon enxergou Anakin, explicando assim por que ele queria tanto treinar uma delas. Falando nisso, vimos também como foi a chegada dos Jedi ao Covil das Bruxas e o que estava por trás da interação entre a Mãe Aniceia e o Torbin, mostrando um pouco daquilo que eu comentei mais cedo sobre os diferentes tipos de nexus e as propriedades de cada um. Aqui vimos um pouco do aspecto do tempo e espaço sendo distorcidos, com o Torbin tendo uma interação bem mais longa com a Mãe Aniceia, mesmo que isso parecesse alguns segundos para os seus companheiros Jedi. Durante essa interação, Aniceia mostra que de fato entrou na mente do Padawan, até dizendo seu planeta de origem, Bonadan, que ficava no setor corporativo, o mesmo setor onde a Osha estava atuando como uma Mek-Nek. Além disso, a bruxa também nos revelou que Torbin é filho de indigentes, provavelmente tendo sido descartado quando criança, uma origem bem parecida com o que acreditávamos que era a origem da Rey em Despertar da Força. Não sabemos ao certo qual o exato motivo de Torbin querer voltar tanto para Coruscant, se existia algo ou alguém por lá, ou se ele só queria mesmo voltar para sua rotina, mas como o próprio Khymr falou no último episódio, o desejo é algo poderoso, mas que também nos corrompe. E esse egoísmo, esse desejo latente do Torbin de querer deixar a missão para trás, missão essa que para ele não tinha nenhuma importância, acabou sendo o motivo de sua queda. Torbin ficou cego por suas próprias ambições pessoais, que falhou em perceber que a missão deles ali era sim muito importante, como o Sol mesmo havia comentado. Encontrar e cuidar de uma Vergência da Força era de suma importância para o Jedi, evitando que esse poder caísse em mãos erradas. Sendo assim, Mãe Aniceia apenas deu ao Torbin aquilo que ele tanto desejava, mas mal sabia que esse desejo egoísta acarretaria nas suas cicatrizes, em sua culpa profunda por ajudar a destruir um grupo inteiro de bruxas e matar a mãe de uma criança bem na sua frente. Culpa essa que era tão grande que o fez performar o voto de Barash por 16 anos, meditando em silêncio por mais de uma década, até que finalmente conseguisse a absolvição bebendo o veneno da árvore de Bunta. O que nos leva aos testes das gêmeas. Nesse episódio, inclusive, vimos como foi o teste da Mei, que errou tudo de propósito. Vemos na tela do Sol que as imagens eram de um Wampa, se eu não me engano, que é aquela criatura da neve que prendeu o Luke Skywalker em Império Contra-Ataca. Vimos também um gato Loth, que já conhecemos de Rebels, The Mandalorian e mais recentemente na série da Ahsoka. E claro, o meu tipo favorito de droid, que é o Gonk Droid, que era muito utilizado para recarregar coisas e naves. Mesmo percebendo que a criança errou tudo de propósito, Indara ainda buscou entender mais sobre o motivo disso, sobre a marcação de Mei e o que significa
significava o ritual de ascensão, o que rendeu alguns pontos interessantes. O primeiro foi que a intenção de tudo isso era que as gêmeas se tornassem as líderes do covil de bruxas, algo que a mãe Aniceia já tinha dado a entender com os votos do ritual, perguntando se a Osha jurava que estaria disposta a continuar seu legado. Mas o mais curioso aqui é a frase que a May disse hoje sobre isso: todos devem passar pelo medo, todos devem ser sacrificados para cumprir o seu destino. Após assistir aos episódios, podemos interpretar essa frase de dois pontos de vista. Se olharmos da perspectiva da May, o medo pode ser visto como o anseio de abdicar de sua individualidade para fazer parte de um coletivo. É essa individualidade que precisa ser sacrificada para poder fazer parte do poder de muitas, e cumprir o seu destino seria usar esse poder coletivo em uma forma singular. Já se interpretarmos aos olhos do Sol e os Jedi, é fácil entender como isso pode ser visto de uma forma oposta, tendo palavras como o medo, que é um dos caminhos para o lado sombrio, e o sacrifício podendo ser confundido com algo físico e não metafórico. E claro, a frase de cumprir o seu destino é uma referência ao maior Lord Sith de todos, Darth Sidious. Dito isso, esse episódio foi marcado pelo medo e pelo egoísmo por parte dos Jedi. Sol teve medo de perder acesso às gêmeas, que poderiam ser muito bem as escolhidas segundo a sua própria visão. Teve também medo de que elas pudessem ser feridas ou maltratadas no ritual. Tivemos o egoísmo do Torben, que jogou tudo pro alto só por benefício próprio. E claro, a Indara, que parecia sólida e justa, mas no final acabou destruindo um grupo inteiro de bruxas e não pareceu ter remorso ou buscar expiação por seus atos. Ainda em relação aos testes, porém falando da Osha, vimos que o Sol deu uma ajudinha para ela no teste, algo que foi percebido e questionado pela Indara. Apesar dos esforços do Sol, o conselho eventualmente nega o treinamento das garotas, por serem velhas demais e por já possuírem laços emocionais muito fortes uma com a outra e também com o clã de bruxas. Um movimento que vimos o mesmo conselho repetir quase um século depois com Qui-Gon Jinn e Anakin Skywalker. O conselho também disse que esse grupo de Jedi já havia interferido bastante, o que me lembrou na hora um aspecto de Star Trek, mais precisamente a primeira diretriz da Frota Estelar, que dizia que era proibido a todas as naves interferirem com o desenvolvimento normal de uma cultura ou sociedade durante suas missões. O que nos leva ao incêndio, que foi mesmo iniciado pela May, porém a mando da mãe Corel, que preferia morrer ao ver suas filhas sendo levadas pelos Jedi. Ela incita o ódio e o lado sombrio na May e a manda para impedir Osha. E como havíamos especulado, a intenção da May não era de matar sua irmã, mas sim assustá-la. Então vemos que o fogo acabou atingindo a rede elétrica e posteriormente explodindo o reator da instalação. Dito isso, não foi o incêndio que matou as bruxas, como também já havíamos suposto, e sim a mestre Indara, que aparentemente foi capaz de cortar o fio entre as bruxas e as derrotou todas de uma vez só. O que me leva a pensar que o poder de muitas funciona justamente como uma mente grupal, mais uma coisa que já vimos em Star Trek com os Borgs, também vimos em Rick e Morty com a Unity, e claro, podemos comparar com o exército de droids de Batalha B1 que tiveram seu exército inteiro derrotado após Anakin destruir a base de comandos em Ameaça Fantasma. Sendo assim, o poder de muitas me parece ser a habilidade de subjugar e dominar o indivíduo através da coletividade de um grupo todo que sacrificou o seu próprio individualismo. Um poder interessante, assim como seu conceito. Ainda nesse ponto do episódio, tivemos a morte da mãe Aniceia, que estava se transformando em fumaça, um detalhe que me lembrou muito das Irmãs da Noite, mas que acabou sendo destruída pelo Sol. Não ficou muito claro para mim qual era o objetivo da Aniceia fazendo isso e por que a May também estava se desintegrando. Isso para mim ainda ficou um pouco confuso. Será que era só para escapar dali? Enfim, antes de morrer, Aniceia alertou os Jedi de que essas intenções tão nobres deles um dia acabariam com todos os Jedi da galáxia. Obviamente, uma referência à Ordem 66, que foi o grande purgo Jedi, e essa frase funcionou como um presságio para a próxima era que seguiria após a Alta República, a era da queda dos Jedi que acompanhamos nas prequels, onde os Jedi se tornaram arrogantes, submissos ao Senado e completamente desconectados da força, permitindo que Palpatine emergisse ao poder e completasse a vingança dos Sith. Durante essa luta, vemos a mãe Corel fazendo algo similar a Aniceia e evaporando pelo ar, porém ela não possuiu o Torben, mas sim o Kelnaka, o que me lembrou muito outra bruxa possuindo uma besta feroz e muito poderosa, no
caso, a Feiticeira Escarlate dobrando o Hulk à sua vontade em Vingadores: A Era de Ultron. E honestamente, eu achei que as cenas de luta desse episódio foram muito bem feitas, tanto a mãe Koryu saindo na mão com o Sol, mas principalmente o Sol e o Torben contra o Kelnaka. Ver um Wookiee Jedi em live action usando a força, duelando com sabre de luz e caindo na porrada foi realmente bem legal de ver. E falando em sabre de luz, eu vou deixar aqui a minha indicação para você que sonha em ter o seu próprio sabre de luz. Vocês sempre me perguntam qual o melhor lugar para comprar um sabre de luz e eu altamente recomendo a Hicks Forge. Eles atuam no mercado há mais de 7 anos e já têm milhares de clientes espalhados por todo o país, trazendo os modelos de sabres mais irados e icônicos da franquia, além de oferecer garantia de 1 ano e parcelamento em 8 vezes sem juros. Corre agora para o site da Hicks Forge e economize 3% com o nosso cupom, que é MANDO. Tô deixando o link para o site deles aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, eu também achei interessante a revelação de que o Sol teve que escolher qual das gêmeas ele salvaria. Me lembrou vagamente ali o filme Escolha de Sofia, com a Meryl Streep, que é um baita filmaço, onde uma mãe polonesa, durante a Segunda Guerra Mundial, é forçada por um soldado alemão a escolher entre seu filho e sua filha, algo que também vimos recentemente em House of the Dragon. Essa escolha do Sol com certeza foi algo que o assombrou durante todos esses anos e ajuda a explicar um pouco mais da mentalidade do personagem. E o episódio termina de forma bem abrupta e até desinteressante. Eu acho que ele poderia ter finalizado voltando para o Sol, terminando de contar tudo isso para May e mostrando um pouquinho do estado dele e da reação dela ao ouvir tudo isso. Eu acho que teria sido mais interessante, mais impactante. Outro ponto que eu achei bem nada a ver foi a música dos créditos finais, que é uma música chamada Power of Two, da Victoria Monet. Tipo, eu não acho que tem nada de errado em você produzir uma música meio pop para acompanhar a série, mas que isso seja algo separado. Tocar essa música nos créditos cria uma certa desconexão com o universo de Star Wars e acaba trazendo tudo isso para nossa realidade. Eu achei muito estranho, até porque Star Wars sempre teve uma identidade muito própria de trilha sonora, né, com excelentes músicas orquestrais que moldaram a cultura pop, com o lendário John Williams, Michael Giacchino, Kevin Kiner, Ludwig Göransson. Então, sei lá, é uma questão pessoal, mas eu achei meio desconexo e eu espero que isso não se torne uma norma aí para as futuras produções. De qualquer maneira, semana que vem teremos o final da temporada e possivelmente uma conclusão dessa narrativa. Pessoalmente, eu acho que ainda tenho muitas pontas soltas para apenas um episódio, então eu tô na torcida para que dê tempo de fechar tudo isso e que a série entregue um final minimamente satisfatório. E já que o assunto é esse, assista esses 2 vídeos que vão expandir seu conhecimento em Star Wars. Te vejo na próxima e This is the Way.